Ohayou gozaimasu, bom dia para vocês, boa noite, né, para quem é morcego, faz as coisas só de noite. Hoje então vamos seguir com a nossa quarta aula, clima e vegetação, perfeito. Ela tem uma relevância esse assunto, uma relevância de 3% no Enem, ao todo 23 questões, tá bom? Então a gente tinha conversado das camadas externas da Terra, das camadas atmosféricas, e das camadas internas na última aula, perfeito? Agora vamos discutir o que está no meio disso, a chamada biosfera, entre a atmosfera e a litosfera, tá bom? Então, começando então pelos fatores climáticos, vou pedir para vocês me perdoarem que o meu cachorro, só se eu colocar ele dentro da geladeira, ele não para de latir, não tem o que eu fazer, desculpa, tá gente? Então, os fatores do clima. Eu tenho então o que vai influenciar meu clima: temperatura, pressão, umidade, vento, pluviosidade, tá bom? Temperatura, ela está associada à variação de altitude e latitude. Lembram lá o que era latitude da segunda aula? Latitude é a distância que eu tenho do Equador, perfeito? Eu tenho então que na linha do Equador eu tenho as maiores temperaturas e afastando-se para os polos eu tenho as menores temperaturas. Por que isso? Porque a incidência dos raios solares na zona equatorial ela é perpendicular, tá certo? E nas zonas polares ela é mais inclinada. E isso faz diferença na hora de... muita diferença, inclusive na absorção da radiação solar, tá bom? Então, por isso que tem essa questão aqui. E por que as temperaturas em altas altitudes, ó, a gente vai vir aqui agora, ó, vocês podem ver que toda montanha é representada com uma nevezinha em cima, certo? Por que isso? Porque isso aqui entra numa relação de pressão. Como assim? Aqui embaixo, perto da linha do mar, do nível do mar, eu tenho uma quantidade maior de moléculas. E conforme eu vou subindo, essas moléculas do ar, elas vão ficando mais espalhadas, perfeito? Ou seja, aqui, quanto mais alto, mais rarefeito é o meu ar. O que é um ar rarefeito? São poucas moléculas por metro quadrado de ar, metro cúbico, perdão. Tá bom? O que significa isso? Porque aqui a atração gravitacional das moléculas ela é muito menor do que aqui, tá bom? Ou seja, como elas estão mais espalhadas aqui, a pressão delas aqui é menor que aqui. Significa o quê? Vamos ver um exemplinho aqui, ó. São Paulo está 750 metros de altitude em relação ao nível do mar. Ele tem uma coluna de ar em cima dele. Agora, Santos, uma cidade que está ao nível do mar, olha o tamanho da coluna de ar que está em cima dela. Vocês concordam comigo que a pressão ela é muito maior aqui, porque eu tenho uma coluna maior de moléculas do que aqui? Isso é a questão da pressão. Significa que o quê? Lembram lá de química, da equação dos gases perfeitos? PV igual a RNT? Significa que a pressão, como a condição de volume se mantém constante devido a que eu estou vendo o volume aqui da minha troposfera, significa que se a pressão cai, a temperatura desse lado da equação também vai cair. Por isso que a temperatura diminui nos picos de montanha, quanto mais alto eu estou, por uma questão de pressão, tá bom? O vento, então. O vento ele é basicamente, a gente sabe que o ar quente ele é menos denso, certo? A tendência dele então é subir. E o ar frio ele é mais denso, tá bom? A tendência dele é sempre descer. Por que eu jogo uma bolinha de isopor na água, ela boia? Por que eu jogo uma bolinha de chumbo, ela afunda? Porque o chumbo é mais denso que a água e o isopor é menos denso que a água. Aqui é a mesma coisa, só que eu estou trabalhando com massas de ar, perfeito? Então, se eu tenho uma massa de ar aqui uma massa de ar mais quente, a tendência dela é ascender, subir, certo? E a de frio é descer. Só que o Sol, ele esquenta a superfície do solo. Ou seja, ele esquenta o ar que está perto do solo, que é o ar frio. E esse ar frio vai fazer o quê? Vai subir. E como ele ficou mais quente que o ar que estava em cima dele, a tendência do ar que está em cima dele é o quê? É descer. Por isso então que eu tenho esse movimento então das massas de ar quente e frio, surge então disso o vento, perfeito? Aqui então uma questãozinha de coisa de Enem, isso aqui sempre tem essas coisas. Por que no litoral o vento ele de dia ele está soprando para cá e de noite ele está soprando para cá? O que é a explicação disso? É porque de dia a terra, aqui a areia do litoral, ele esquenta mais rápido, perfeito? Então o mar ele vai seguir morno, porque a água ela tem um coeficiente de absorção de calor bem maior, demora muito mais para ela perder ou ganhar calor do que a terra aqui. Então aqui vai ficar mais quente. Ou seja, a coluna de ar chega aqui e a coluna de ar que está aqui, ela está acendendo, porque ela está quente, entendeu? Então, ó, o movimento faz isso. Aqui, no caso, é diferente. Aqui, como está mais frio e o mar agora ficou mais quente durante a noite, a coluna de ar, então, tende a fazer isso aqui. Por quê? Aqui está mais quente, a ascensão acontece aqui. Tá bom? É por isso que os pescadores, eles esperam, às vezes,
a chegar mais de noite, anoitecer, porque daí como a brisa tá para cá, fica mais favorável para eles poder explorar o mar, tá certo? Então o que atrapalha a minha circulação de ar, né? As condições que atrapalham ela? É o relevo, certo? As chuvas, inclusive lá no Nordeste, por que o sertão é seco daquele jeito? Porque a gente tem aqui o Planalto da Borborema, e esse Planalto que ele impede esse relevo, impede que chegue chuvas para cá, perfeito? Esse aqui é um efeito que eu vou comentar também aqui, é um efeito, esse aqui aconteceu no Brasil, esse efeito aqui, ó, esse aqui é uma foto do Brasil em 2014, um efeito que aconteceu lá, que é no caso o ciclone inverso. O ciclone inverso, eu tenho aqui o ciclone normal, que ele é a alta pressão aqui, a alta pressão está em cima e ele circula nesse sentido, e o ciclone inverso é quando a pressão está para cá, e geralmente está associado à questão de umidade, tá bom? E por que isso é relevante? Porque o anticiclone, ele atrapalha a entrada de umidade, certo? Então, quando teve esse evento aqui de anticiclone no Brasil, eu tive uma menor retenção de umidade pelo ar, ou seja, o ar ficou mais seco, tá bom? As monções, o que seriam monções? Monções, eu tenho as monções tanto de verão quanto as monções de inverno. As monções de verão, elas acontecem aqui, ó, quando ventos quentes e úmidos, elas saem do oceano em direção à Ásia. Por que isso aqui é interessante? Porque eleva a umidade do continente asiático, perfeito? Ideal para agricultura, tá bom? E as monções de inverno é o contrário. O que acontece é o seguinte: ventos frios e secos saindo do continente em direção ao oceano, tá bom? Então o processo é inverso, sai daqui para cá. E por que isso é ruim? Porque ele empurra a umidade do continente asiático, causando uma escassez de chuva aqui, tá bom? E brisa, né? Brisa não é, né? Sem entrar no mérito do cigarro verde, essa brisa aqui, então, ele é o que? A corrente que ocorre no litoral, perfeito? Eu tenho, então, aqui umidade e pluviosidade. Umidade entendam como a quantidade a quantidade de água que eu tenho no ar. E essa quantidade de água, quando ela chega a 100%, acontece a precipitação, ou seja, a chuva. A pluviosidade nada mais é que o que? A precipitação de água, a chuva, na superfície da Terra, num determinado período de tempo, certo? Então, quanto mais chover em menos tempo, maior a pluviosidade, tá bom? As florestas tropicais, elas têm um costume, elas têm uma precipitação muito elevada, tá bom? As medições, elas são feitas, então, pelo quê? Pelo esse instrumento aqui, o pluviômetro, e ele dá o que pra gente? Ele fala o quanto que é um potinho que fica coletando água, basicamente, da chuva, e o quantos milímetros entrar nesse potinho, eu sei o quanto que choveu nesse período, eu faço um dado anual disso. Por exemplo, o índice pluviométrico de São Paulo é de 1.440 milímetros, tá bom? Então, como que eu interpreto esse gráfico? Esse gráfico aqui, ele chama climograma, ele é basicamente o quê? Ele me dá uma relação de pluviosidade, né? São essas colunas aqui, o quanto que choveu, aqui a precipitação em milímetros, pela temperatura, tá bom? E por que isso é importante para mim? Porque eu sei a dinâmica atmosférica daquele local. Por exemplo, o clima equatorial, ele é caracterizado por quê? Muitas chuvas e temperatura relativamente constante aqui, tá? O subtropical, o que acontece? Abruptas variações de temperatura aqui. O semiárido dá para ver aqui, ó, aqui está cortado o gráfico, foi a melhor imagem que eu achei, tá? Desculpem. No caso, não tem muita pouca chuva, tá bom? E por aí vai. Então, tipos de clima. Eu tenho então o tropical que eu comentei com vocês. Ele é caracterizado pelo inverno seco e o verão chuvoso. Temperaturas médias anuais aí na faixa de 20 graus, perfeito. O clima subtropical, ele é marcado então por essa diferenciação térmica, como a gente pode ver aqui, ó, tá vendo? Que durante o inverno aqui caiu muito essa temperatura aqui, tá certo? Aqui a temperatura é aqui, ó, medida aqui, ó, dessa linha aqui, e aqui a precipitação aqui, tá bom? Clima subtropical, exemplo, São Paulo, o sul do Mato Grosso, Paraná, todos esses locais, eles são climas subtropicais, tá bom? O clima temperado, ele tem as 4 estações bem definidas, tá bom? É o que a gente vai explorar isso aqui mais na vegetação. O clima mediterrâneo, ele é caracterizado pelos invernos curtos e um verão mais longo, tá bom? O que acontece? Ele é chuvoso, no período do inverno ele é chuvoso, e no período do verão ele é bem seco, tá bom? Esse clima mediterrâneo, ele chama Mediterrâneo porque ele acontece aqui, ó, o mar Mediterrâneo, ele é a divisa da Europa e da África aqui, um pedaço da Ásia aqui também, e toda a vegetação em volta disso aqui é chamada de clima em geral, em volta desse mar aqui, ao torno desse mar é o Mediterrâneo, tá bom? Por isso tem esse nome. O clima desértico, então, como obviamente, né, ele é muito seco, escassez de chuva,
Em alguns desertos chega a chover assim, passa anos, um ano até que consiga chover alguma vez. E ele é caracterizado então pela essa abrupta variação de temperatura, ou seja, no dia é muito quente e na noite é muito frio. O clima semiárido, ele tem chuvas irregulares e escassas, perfeito? Então, além de escassas, as chuvas elas costumam ser mal distribuídas, ou seja, tem um período do ano que chove muito, alaga e desgraça tudo, e outro período que falta chover, que é um exemplo da região do Nordeste brasileiro, o clima semiárido, tá bom? Frio de montanha, ele é o frio que aparece pelo também chamado de clima de altitude, quando as temperaturas são muito baixas devido ao alto relevo, que eu expliquei lá para vocês no começo. E o clima polar também, temperaturas extremamente negativas, em média aí menos 30 graus, tá bom? Umidade do ar é relativamente elevada, só que as chuvas são muito poucas. Por quê? Porque essa umidade elevada ela está na forma de quê? Forma de neve, tá bom? Por isso. Então fica o exemplo ártico, o clima da Groenlândia, Canadá, Alasca, dentre outros. Esse mapa aqui então ele mostra de uma forma geral como é a distribuição desses climas aqui, tá bom? E entrando então na vegetação. A vegetação ela depende do clima, tá bom? O tipo de clima vai definir a vegetação, perfeito? A gente tem aqui floresta tropical. Floresta tropical ela é o que? Alto índice pluviométrico. Chove muito na floresta tropical, beleza? E ela tem o que? A biodiversidade muito grande e a vegetação é densa, tá bom? Aqui ó, o exemplo aqui que a gente tem, ó, floresta amazônica, tá bom? A easter egg, vegetação então. Continuando então aqui, ó, floresta temperada. A floresta temperada, ela é caracterizada aí da Europa, da América do Norte. Ela é o que? Ela é chamada, as plantas dela são chamadas de decíduas ou cadufólias, perdão aqui a pronúncia. Essas plantas que na verdade nada mais é que carvalhos e essas faias aqui, essas faias são essas árvores aqui que a gente vê em filme, que no outono fica com a folha laranjadinha, coisa bonita de ver. E a fauna, a gente tem uma fauna também bem rica também, composta de javali, veado, raposa, esquilo, pássaro, inseto, etc, tá bom? As savanas elas são localizadas na África e na Ásia e na Austrália. Elas são ambientes caracterizados por campos e arbustos. Exemplo aqui, ó, é o cerrado, tá bom? Essa aqui é uma imagem da África, da savana da África. Pradarias ou campos são compostos basicamente de gramíneas. No Brasil a gente chama esse bioma de pampa, tá bom? O deserto, a gente vai ver isso aqui melhor na vegetação do Brasil, depois quando eu fizer a aula. O deserto então pouca umidade, famoso deserto do Saara, na Ásia o deserto de Gobi. Vegetação basicamente são gramíneas e arbustos bem pequenos, tá? A tundra ela é representada ela é reconhecida, né, pelas baixíssimas temperaturas, o bioma mais frio que tem. Durante o inverno é muito severo, certo? O verão também é frio. Os animais eles são protegidos por uma densa pelagem e a vegetação é basicamente composta de musgos e líquens, além de algumas pequenas gramíneas, mas não tem basicamente nenhuma árvore no bioma da tundra, tá bom? A taiga, ela é frio também, só que ela é um pouco menos frio que a tundra, tá? Florestas de coníferas, que são os famosos pinheiros e os asbetos, desculpem. Possui uma estação quente, uma quente mais longa comparado com a tundra, tá? E a fauna dela é representada por alces, ursos, lobos, raposas, etc. Aqui então, só fazendo uma explanação do mapa, vocês podem ver que nas regiões polares aqui, ó, o ambiente é o que? É o roxinho aqui, tundra. Depois da tundra, o próximo aqui, que continua frio, só que não tão frio, né? Que é a taiga, perfeito? O que vocês podem notar aqui? Que na região do Equador aqui, ó, a gente tem o que? Floresta tropical equatorial, obviamente, tá bom? Aqui, ó, outro detalhe aqui também, ó, o mar Mediterrâneo, tá vendo? Mar Mediterrâneo, vegetação mediterrânea aqui, ó, nessa corzinha aqui, bege, tá vendo? Ó, toda a gente tem um pouco de Mediterrâneo aqui na África do Sul, aqui na pontinha da América do Sul também. A gente tem aqui também, ó, deserto aqui, o deserto do Saara, deserto de Gobi aqui na África, que é a parte do Texas, aquela parte dos Estados Unidos que é mais seca, perfeito? Então, o que vocês têm que guardar de biomas? Ele depende o quê? Da temperatura e da precipitação, da chuva, tá bom? Se a temperatura for muito baixa, não importa a chuva, ela vai ser tundra. Um pouquinho menos baixa que isso, a taiga, tá bom? Aí aqui temperaturas médias. E aqui, indo pra cá, eu tô aumentando as chuvas, tá vendo? Então, deserto frio, campo frio. Então, eu tenho aqui a floresta decídua, tá bom?
E a floresta temperada úmida, aqui marcada pelas araucárias, famosa aqui, famoso símbolo do Paraná. E as temperaturas mais altas? Se eu tiver muita pouca precipitação, deserto, campo quente, a savana, e com alta precipitação, então, de chuvas, eu tenho a floresta tropical. Reparem aqui, ó, que isso aqui ele traz uma coisa bem interessante, que é o que? O tamanho da minha vegetação, tá vendo aqui, ó, o tamanho médio da minha vegetação depende o que? Da chuva, tá bom? Quanto mais, vocês podem ver que quanto mais chove, mais eu tenho árvores aqui, ó, maior a minha vegetação, tá bom? Porque a vegetação depende da chuva. Então, só dois comentários pertinentes para a gente terminar aqui, então, que o que? O ar mais quente, o ar tropical, ele retém mais o vapor de água da atmosfera. Ou seja, se eu retenho mais vapor de água da atmosfera, eu aumento as precipitações. Como vocês podem ver aqui, ó, em toda a zona equatorial, ó, tá vendo? Ele retém mais umidade e eu tenho o quê? Clima tropical, e toda a zona equatorial eu tenho o quê? Uma vegetação mais densa, uma selva mais densa, que é a floresta tropical equatorial, tá bom? E outro detalhe importante, que as questões gostam bastante disso daqui, ó, que é falar da Mata Atlântica, que no Brasil, hoje, eu acho que até menos esse dado aqui, ele está atualizado, que ele é 7% da área original do Brasil. Foi toda desmatada essa área aí, tá certo? Então, ó, tarefinha para hoje, tá bom? Me desperdoem, eu passei um pouquinho do tempo do vídeo de novo, não consigo fazer o tempo certo. E, né, fiquem com Deus aí, lembrando que o barato é louco. Valeu!